Será que tem alguma perturbação boa? Tem sim, tem sim. E a gente vai ver que perturbar é mudar, é alterar a ordem, é resolver de uma outra maneira. Perturbar é mudar o sossego, é tirar aquela quietude, né? É abalar. Isso é perturbar. Então tem perturbação boa? Tem, né? Quando eu me converto, por exemplo, e eu recebo o Espírito Santo de Deus, e eu sei que Deus existe, e eu sei o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, eu fico perturbado. Você também deve ter ficado perturbado para mudar a sua vida, perturbado para tomar um posicionamento, perturbado para tomar conta dos seus pensamentos, para não deixar que os seus pensamentos fiquem, né, vagando. Então eu falo, não vou pensar nisso. A Bíblia fala no que eu tenho que pensar. Nisso pensar, então eu não vou ficar, eu vou tomar conta dos meus pensamentos. Efésios, capítulo 5, deixa eu ler contigo aqui o versículo 8 e na sequência o versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 8, está escrito, Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Vivam como filhos da luz. Isso me perturba. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como você vive. Não seja como uma pessoa insensata, mas seja sábio. Isso me perturba. Por quê? Porque eu conheço a Jesus Cristo. Amém, queridos? Então tem uma perturbação na minha vida. Não vou viver como uma pessoa que não tem bom senso. Porque se eu conheço a Jesus, eu sei qual é a palavra de Jesus, e eu sei qual é o interesse e a intenção de Jesus, então isso me perturba. Eu quero viver como Jesus diz que eu tenho que viver. Eu quero fazer o que Jesus diz que eu tenho que fazer. Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Eu era trevas, eu vivia no mundo, eu vivia para os prazeres e aquilo me destruía e eu achava que era muito legal. Eu fui muito enganado, mas agora não. Agora eu conheço a Jesus. Agora Jesus mexeu na minha vida. Aí agora o que todo mundo faz é o que todo mundo faz. Tem uma perturbação na minha vida que me leva a querer fazer diferente. Eu fico continuamente sendo tocado, perturbado no que eu vou fazer, no que não vou fazer. Essa semana foi uma coisa muito legal. Porque estava lá em casa, a Drica e a Giovana, conversa de família, como aqui todo mundo é família, a gente não tem problema de falar das nossas idiosincrasias familiares, né? Estava lá a Giovana e a Drica virou para a Gigi e falou, eu tive vontade de te xingar e de te esganar. Aí a Giovana falou, mãe? Aí a Drica falou, tive vontade, mas não fiz, consegui me controlar. Essa é a perturbação que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. A gente tem vontade de fazer um monte de coisa. A gente tem vontade de falar um monte de coisa. Eu fico muito assustado com aqueles que estão viciados em assistir vídeos de indignação contra o governo. Vídeos de indignação contra o poder legislativo. Porque o que você vai ganhar ficando mais indignado do que você já está? Vai ganhar mais indignação. Então eu fico preocupado com esse tipo de gente que não protege a sua mente de pensamentos que vão criar indignação. Nós fomos chamados para ser luz e sal nessa terra. A nossa mente, ela passa por um processo, por uma cobrança. Não permita que esse tipo de palavra entre na sua vida. Não permita que esse tipo de pensamento, se alguma virtude, se algum louvor, se alguma coisa boa, nisso pensa. Não fica pensando em bobagem. Pelo contrário, o Espírito Santo nos perturba para que os maus pensamentos, eles não façam parte do nosso cotidiano. E eu vou te dizer, não tem ninguém aqui nesse auditório, nesse templo, nesse local que a gente chama de igreja, que não tenha pensamentos que perturbam. Todos nós somos perturbados pelos nossos pensamentos. Pensamento de vingança, pensamento de indignação, pensamento de morte, pensamento de raiva, pensamento de qualquer tipo de pensamento. Pensamento de dúvida. Está lá a Alba no hospital, já tem um mês? Vai fazer essa semana. Eu prefiro nem pensar. E nem sou filho, só sou o pastor. O pastor Cláudio saiu segunda-feira, mas ele ficou lá mais de um mês no hospital. Então, os porquês nos fazem ficar pensando. Coisas que ocupam a nossa mente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem nunca aqui, sendo dizimista fiel, está apertado, está sem dinheiro, fala, Senhor, por quê? Quem aqui, sendo um servo de Deus, frequentador da igreja, leitor da palavra, que luta pela santificação, e de repente surge uma enfermidade no seu corpo que dói, que machuca, fala, Senhor, por quê?
Quem aqui não tem esses pensamentos? Aí o Espírito Santo, ele nos perturba e ele fala: vocês eram trevas, agora são luz. Vivam como filhos da luz. Vivam no Senhor. Então um servo de Deus, ele tem essa perturbação contínua. Não sucumbir aos seus próprios pensamentos. Deus fala isso para aquele irmão que matou o outro. O teu pecado está bem diante de você. Cumpre a ti. Cumpre a mim. Dominar o meu pecado. É responsabilidade? Quem disse? Deus. Não é o pastor. É o Deus que falou isso. O teu pecado está diante de ti. Cumpre a ti dominá-lo. Então uma perturbação boa é que quando eu me converter e me tornar um servo de Deus, a minha vida muda, a minha rotina muda, é alterada por uma nova ordem que grita em meu interior: não faz mais isso, não responde desse jeito, não age dessa maneira. Essa é a boa perturbação do Espírito Santo. Outrora eu era trevas, como diz em Efésios 5:8, agora eu sou luz. Aí o Espírito Santo fica me perturbando como um árbitro no meu coração: não faça, não use, não manuseie, não se envolva, não vai nesse lugar, aí não é o teu lugar. Essa é a perturbação boa, que vem da parte de Deus, que quer o nosso bem. Posso ouvir um amém, querido? Às vezes você recebe uma ligação que não é uma boa perturbação, e você tem que sair correndo para cuidar de alguém que está precisando ser cuidado. Às vezes você está num momento da sua vida que você está de sobreaviso e você não tem sossego. Essa é uma má perturbação. Mas a perturbação do Espírito Santo, ela não é maligna, ela é uma perturbação benigna por seu bem. Eu estava vendo a vida de Sansão. Sansão era um camarada complicado. Sansão tinha problema no seu relacionamento. Sansão não sabia escolher o seu par. Espero que você saiba escolher o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa, o seu, se você é fêmea, seu macho, se você é macho, sua fêmea. Tem que ser claro. Estou sendo falta alguma coisa? Pode cercar por algum outro lugar? Não. Está bem cercado? Como diz a Bíblia, Sansão escolhia mal as mulheres com quem ele se relacionava. Leia comigo lá em Juízes, capítulo 14, versículo 17. Juízes, capítulo 14, versículo 17. Juízes 14, 17. Estou esperando. Juízes 14, 17. Juízes 14, 17. Acharam. Se você pegar lá o capítulo 1, Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu e casou com ela. Seu pai e sua mãe ficaram contra aquele casamento, mas Sansão deu um perdido no pai e da mãe. Em Juízes 14, 17, está escrito: essa mulher com que Sansão casou chorou durante o restante da semana, onde estava acontecendo uma festa. Por fim, no 7º dia, ele, Sansão, lhe contou o que ela queria saber, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, foi lá e fez a fofoca, revelou o enigma ao seu povo. Quantos relacionamentos complicados de gente que está do nosso lado e que nos perturba. Eu não vou pedir para você falar com o seu marido, com a sua mulher. Não me perturba. Eu quero valorizar os casamentos. Na semana passada, né, Aline? Vocês estavam aí, eu impliquei com você e com o Nelson. Eu nem sei o que eu falei, mas foi alguma coisa para o casal não falar. Mas tem marido e tem mulher que fica perturbando um ao outro o tempo todo. Sansão escolheu mal a sua mulher e ela perturbava ele. Ela, não sei se ela queria alguma coisa com ele, porque ela era uma traíra. Ela queria descobrir o que estava no coração do marido para fazer fofoquinha para o povo filisteu, para os filisteus destruírem o marido. Não tem lógica. Uma pessoa que, segundo o casamento, ama, mas está querendo descobrir segredos do parceiro para destruí-lo. Que perturbação! E às vezes essa perturbação está dentro da nossa casa. Não ele. Mas a perturbação está no nosso par. Que Deus livre você de ser um perturbador da pessoa que está do seu lado. Que Deus livre você de ser um perturbador da sua mulher, do seu marido. Que Deus livre você de ficar trocando o seu amor por outros interesses que fazem com que você perturbe a pessoa que está do teu lado, que você escolheu ficar com ela. Se escolheu errado, vamos clamar pelo milagre. E se está em tempo de escolha,
é melhor ter sabedoria. Mas perceba que às vezes a perturbação maligna está dentro de casa. Sansão, ele não tinha sabedoria. Juízes 16:16. Juízes 16:16. Sansão separou daquela mulher porque ele não gostou dela, achava que ela não merecia ele, se vingou do povo dela e foi embora. E daqui a pouco Sansão casa de novo com Dalila. Juízes 16:16. Juízes 16:16. Diz o texto: importunando o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Sansão vai e casa de novo e pega uma outra pessoa que fica importunando, perturbando. Quantas perturbações acontecem que fazem com que a pessoa que deveria ser feliz do teu lado, ela fique até querendo a morte, não aguento mais. Precisamos dar um jeito nisso. Se você não consegue mudar o seu perturbador, mude a sua própria vida e não seja você aquele que perturba ninguém. Posso ouvir um amém, querido? Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa e a gente pensa logo naquela função acusatória, né? Como um acusador. A palavra grega para acusador, não sei se você sabe, já falei isso aqui algumas vezes, mas é diabolos, de onde se traduziu para o português diabo. Então, essa era uma palavra. Tinha, né, o paracleto diabolos, ok? O advogado que acusava, o advogado de acusação, e tinha o outro tipo de advogado, que é o que Jesus fala: eu sou advogado que eu estou junto ao Pai, eu não estou junto ao diabo, né? Então percebe que às vezes a gente ouve uma palavra dessa da importunação ou do perturbador, e a gente sempre se coloca no lugar do perturbado. Não faz isso não. Entende que essa palavra é para você, amém, querido? Você que está ouvindo, amém? Então é para você deixar de ser perturbador. Porque a tua perturbação pode estar fazendo a pessoa que está do teu lado, ela ficar se sentindo tão mal. Não estou aliviando a barra para Sansão, que fez besteira, escolheu errado, se posicionou de forma equivocada. Ele não deveria nem ter tido esse relacionamento com Dalila. Ele era um homem de Deus, ungido do Senhor, recebeu uma missão de Deus, ele era nazireu desde o casamento, ele tinha que ter mantido a sua consagração. Se desviou dos caminhos do Senhor, fez escolhas equivocadas, e agora estava ali do lado de uma outra mulher. A dupla covardia que ele sofreu no seu segundo relacionamento, de uma perturbação maligna de novo. E às vezes a gente erra a primeira, faz tchan. Erra a segunda, faz tchum. Por favor, para com esse anúncio de Petrobras. De Petrobras, não. De Gillette. Chega de errar, querido, amém? Errar é humano, permanecer no erro não é humano, não. Então vigia, porque às vezes Deus está te dando palavras, Deus está te mandando mensagens, Deus está falando através da boca do profeta, e você acha que é para o outro. Continua escolhendo de uma forma equivocada. Vigia. Porque as perturbações podem acontecer dentro da nossa própria casa. E que não seja você um perturbador, mas que você seja um abençoador, seja um estimulador, seja um potencial instrumento nas mãos do Senhor para valorizar aquelas pessoas que estão do seu lado e não ficar perturbando elas. Já tem muita perturbação. Então tem a boa perturbação e tem a má perturbação. Uma boa perturbação é aquela que o Senhor nos causa para que a gente tenha um posicionamento saudável, santo. A boa perturbação faz com que a gente abrace uma pessoa e diga: eu reconheço que você ama. Faz com que você peça perdão. Faz com que você pague o almoço para o seu colega. A boa perturbação é essa. Alguém está aqui perturbado para pagar o almoço para quem está do seu lado? A boa perturbação é essa. É aquele entendimento que você tem uma boa responsabilidade e você não quer se furtar a ela. E aquilo fica martelando na sua cabeça. Você precisa resolver. Essa é a boa perturbação. Você precisa perdoar. Você precisa mudar o seu posicionamento. Você precisa agir de maneira própria. A boa perturbação te leva a posicionamentos que geram vida e que essa perturbação continue a te perturbar para que você possa alcançar a vida de Deus que é liberada sobre o teu coração. A má perturbação, ela pode vir de muitas fontes, mas que ela não parta de você. Então, coloca freio na sua boca. Para de perturbar outras pessoas. Para de ser alguém que fica perturbando. Isso você pode parar. Já basta as perturbações que vêm e que surgem na nossa vida. Não seja você um instrumento de perturbação na vida de mais ninguém. Aleluia!